Boa noite, pessoal. Meu nome é Sabrina, eu faço parte da comissão científica da LAIP. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro curso Interligas de Escrita Científica. Esse curso ele foi pensado por 3 ligas acadêmicas de medicina da Unifacisa, que é a LIASC, a LAIP e a LIAGE, que são localizadas em Campina Grande, no estado da Paraíba. Frente a todo esse contexto pandêmico que estamos vivenciando, são muitas as dúvidas, né, que surgem sobre as temáticas de como montar as etapas do artigo científico. E a gente veio aqui por meio desse objetivo principal de trazer informações acerca desse tema. Dando continuidade aqui agora ao nosso evento, eu quero apresentar o primeiro palestrante, que é o Dr. Wilton Nascimento Batista. Ele é dentista pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado pela Universidade de Pernambuco, doutorado pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado pela Universidade Estadual da Paraíba. Atualmente ele é professor titular da Universidade Federal da Paraíba, professor colaborador no programa de mestrado em saúde pública da UEPB. Né? É um prazer enorme tê-lo conosco, Dr. Wilton, e se sinta à vontade para quando quiser, já pode começar a apresentar. Tá bom. Então, inicialmente eu queria agradecer a Sabrina e aos demais membros da comissão organizadora do evento pela gentileza da escolha, pelo convite. Né? Um abraço ao Eugênio, que fez o contato comigo, e dizer que esse tipo de iniciativa é muito importante na formação do profissional de saúde. Né? Conhecer os aspectos relacionados à produção do texto científico, da pesquisa científica são fundamentais hoje em dia. Tá? Então, eu vou na minha formação como profissional, como professor, como pesquisador, essa parte dessa aprendizagem, ela se deu muito a partir da experiência própria, de ter que fazer e ter que resolver essas situações, porque quando eu fiz a graduação, a pesquisa científica não fazia parte dos conteúdos de graduação, você não tinha absolutamente nada a ver com isso. Né? Você não fazia pesquisa, não fazia TCC e não se envolvia. Também não existiam os programas de iniciação como existem hoje, né? Um estímulo, né, para isso. Então, você tinha um conhecimento na área da saúde que era muito baseado na reprodução, na repetição. Né? As pessoas aprendiam em algum livro, faziam um curso, e isso era incorporado às disciplinas, e os alunos recebiam aquele conhecimento já com os filtros e trabalhavam com memória. A aprendizagem era muito nesse sentido. Né? Então, a pesquisa, o dinamismo da mudança e da atualização do conhecimento não era no ritmo como é hoje, era muito lento. Né? Então, hoje se vive uma realidade bem diferenciada e muito aguda em termos daquilo que as tecnologias de comunicação permitem, né, que você tenha acesso. Né? A gente vai falar de algumas coisas aqui sobre como começar o artigo, como buscar ideias, e vocês vão resolver 95% disso sentado na frente do seu notebook dentro de casa. Então, não era assim. Você tinha que ir até a biblioteca, e para conseguir uns materiais, você tinha que descobrir em quais bibliotecas do Brasil estavam, se é que estavam, e aí perguntar se podiam mandar uma xerox para você, e aí você precisa pagar pela cópia e pelo correio e ficar esperando 2 meses para chegar um artigo. Então, aí vocês têm uma ideia do ritmo, né? Como que você fazia uma preparação teórica para a construção do projeto ou para uma dissertação, um artigo. Era bem diferente. Né? Então, você tem facilidades, mas também você tem muitas dificuldades, né? Porque hoje é preciso saber, acima de tudo, separar o material que vai ser usado, do que é bom do que não é bom, do que tem futuro do que não tem futuro. Né? O que é uma ciência de qualidade e o que não é. Um outro agravante, que eu acho que talvez fale um pouquinho, é a questão das fake news, né? Da pseudociência.
materiais que são construídos para ter uma aparência científica, mas na verdade não são. Eles não são ciência. E outros que são mentiras mesmo, que usam linguagem científica e tem outro papel, que é desinformar e vender ideias que não são de apoio ao saber científico. Tá? Então, eu acho que quando você está interessado, eu quero escrever um artigo, né? Eu acho que eu vou partir então da ideia de o que estudar, o que pesquisar, né? Como é que eu defino o que eu vou fazer? Então, o que eu quero fazer, o que eu posso fazer? Algumas coisas são bem imediatas assim, né? E são particulares, sabe? Essas coisas que eu vou falar, elas são as coisas que eu falo com meus alunos, e algumas eu faço e outras eu não gosto de fazer, mas acho que são legais e que ajudam. Então, eu falo e vocês avaliam o que se aplica para vocês, né? Então, vamos começar a seguinte pauta. Assim, eu quero fazer uma pesquisa e depois eu quero escrever um artigo. Tá bom, vou pesquisar o quê? Bom, supondo que você está no início de uma graduação, você ainda não tem muita proximidade com os conteúdos, com as coisas que estão sendo feitas, em termos de pesquisa na tua área profissional, por exemplo, né? E aí a área de cada um de nós se subdivide num leque grande de especialidades, né? E algumas têm mais pesquisa do que outras. Algumas, a nossa universidade é mais forte do que outras, né? E tem várias modalidades. Então, a dica é a ideia de escolher um assunto que você gosta. Então, hoje você tem o Google, você pode fazer perguntas direto aí, eu queria pesquisar sobre vacina. Você coloca no Google, vai aparecer centenas de coisas. Uma parte imensa não é científica, é de divulgação, de informação para as pessoas que não estão interessadas em produzir pesquisa, mas em se informar, saber se deve tomar vacina, se não deve tomar, quando tomar, o que fazer. E aí você precisa, então, de uma orientação, de uma busca mais específica, tá? Então, o que eu recomendo é, quando você quer definir uma pesquisa, que você não tem intimidade, não está relacionado com ninguém, você não tem um orientador perto de você para você discutir com ele, a ideia é você procurar um tema que você goste. O mais importante é você tem que gostar daquele assunto. E aí, onde é que está a orientação? A orientação do que você poderia pesquisar vai estar com muita tranquilidade nos anais dos congressos dessa área que você escolheu. Eu gosto de pediatria, beleza. Você procura os eventos científicos dessa área e procura os anais. O normal é no anais ter uma relação dos resumos das pesquisas. Então, você vai encontrar os últimos trabalhos realizados sobre aquele tema no formato de resumo. Tá? Então, essa é uma atividade que a gente pede a todo aluno de iniciação, que ele consulte algum anais, né, da nossa área específica ou da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, faz um encontro anual, são 5.000 resumos, e é a segunda maior instituição, ou associação de pesquisa odontológica no mundo. Então, é um evento fantástico. Se alguém pesquisou, aparece ali a ideia, o tema, o problema, tá bom. Mas como é que eu vou saber o que é que eu posso fazer ou não? Aí já começa o trabalho de amadurecimento e de reflexão. Então, a ideia é que você procure dentro dos anais pelo tema, pelo descritor, pela palavra-chave, e aí vão aparecendo os resumos. Para cada resumo, o resumo é uma coisa bem interessante, né? Porque ele tem o objetivo, tem a metodologia e tem a conclusão. Às vezes tem uma pequena introdução que contextualiza a relevância do problema, a complexidade.
Mas a essência é que tem o que é que queriam estudar, como é que fizeram para estudar e como é que chegaram à conclusão, qual resposta obtiveram. Então, você vai passando dentro de 5.000 de opções, você vai ter muitas coisas interessantes e você vai selecionando aquelas que você acha interessantes, que você gosta, que você realmente te anima. Poxa, isso aqui é um tema, é uma coisa que eu gostaria de fazer. Isso aqui é uma coisa muito legal. Então, algumas pessoas já chegam no curso de graduação com uma ideia do que gostariam de fazer, porque tem uma história na família, viu um filme, alguma coisa que mobilizou, e a pessoa já tem uma vocação. Então, é saber o como, né? De que modo, o tema já foi. Então, a primeira aproximação ao tema seria pelo interesse pessoal. Por que é importante isso? Porque dá trabalho fazer pesquisa, dá trabalho escrever um artigo, e vocês vão queimar algumas horas do lazer, do descanso, para poder dar conta dessa atividade. Ele não é fácil, não fica pronto rápido e exige esforço braçal e esforço intelectual. Tem que pensar para poder fazer um trabalho legal. É evidente que alguns têm que pensar mais, como eu sou devagar para pensar. Outros são mais rápidos e resolvem logo e fica legal. É de cada um, tem um estilo, mas a gente tem que conhecer o nosso e se organizar, né? Mas se eu escolher um tema que eu não gosto, eu muito provavelmente estou me candidatando a abandonar pelo meio. Porque quando a gente escolhe o tema que a gente gosta, e eu quero fazer uma pesquisa, se eu vou fazer uma pesquisa legal, eu vou trabalhar com uma coisa que eu não sei o resultado. Eu tenho expectativas do que vai acontecer, mas eu realmente não sei qual é o resultado. E mesmo quando eu me proponho a fazer a pesquisa, qualquer que seja o método que eu vou escolher para coletar dados, para analisar, sempre aparecem intercorrências, coisas que não estavam previstas, né? Imagine o seguinte: hoje eu queria fazer uma pesquisa sobre o perfil dos pesquisadores na área de Covid no Brasil, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou no Lattes. O Lattes está fora do ar, né? E ninguém sabe quando volta. Então é uma intercorrência. Meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Não sei, você tem que arranjar um jeito de resolver a sua pergunta. Então, a gente, quando está nessa história, a gente tem que considerar tempo que a gente dispõe, a viabilidade, ou seja, eu tenho acesso a essa informação, e o mais importante é que se eu gosto, porque eu vou ter que trabalhar muitas vezes fim de semana, entrar pela noite, e você fazer isso sem estar motivado pela curiosidade é bem desgastante. Então, a primeira dica seria essa, assim, é preciso gostar, e para achar o tema, façam uma lista dentro dos anais do evento da área. Todos eles hoje existem na internet, todos eles estão disponíveis. E se não achar um anais, você pode procurar nos sites de busca, né? Nos sites de pesquisa na área da saúde, né? Nas bases da BVS, na Biblioteca de Periódicos da CAPES, na PubMed, você pode entrar lá. Só que lá é bem mais complicado, né? Você colocar pediatria, vai sair, sei lá, 400 mil. Então você tem que ser pediatria mais alguma coisa. Então talvez não seja o melhor passo, talvez ali seja melhor o segundo passo, tá? Então, reconhecer os temas que os pesquisadores estão fazendo, saber como é que eles estão fazendo, quais são as perguntas que eles estão construindo, como é que eles estão respondendo nesse momento, hoje, 2021. Agora, em setembro, tem o Congresso da Odonto e vai ser isso. Vai estar lá atualizado, todas as coisas que estão mudando, os últimos resultados, as últimas metodologias, você vai por ali e escolhe. A viabilidade, você julga. Isso eu sei fazer, isso eu não sei fazer. Isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. E aí começa uma discussão. Talvez nessa parte seja legal buscar um auxílio de um orientador, uma pessoa mais experiente.
Se não em pesquisa, pelo menos no tema. Porque aí ele vai separar as coisas que são legais daquelas que são perda de tempo, que não tem futuro, né? Que a pessoa que é inexperiente não consegue identificar. Então, vocês vão percebendo assim, uma parte da pesquisa e da produção do texto, ela é extremamente individual. É o que você gosta, é o que você gostaria de fazer. Mas passou disso, ele já começa a ter um caráter coletivo, porque você vai ter que discutir com as pessoas. Essa minha pergunta aqui que eu fiz, faz sentido? Tá legal? Essa metodologia que essa pessoa usou aqui nesse trabalho, eu estou querendo replicar ela. Você acha que dá certo? E aí você vai construindo bases de confiança, né? Você vai solidificando o caminho da sua reflexão, da sua produção. Então, eu acho que essas seriam duas dicas que eu daria. Assim. A gente faz aqui na disciplina de iniciação, aliás, nem de iniciação, no curso de iniciação, que é o curso de extensão, ou na disciplina de graduação, que é de metodologia, é uma atividade, tem que fazer propostas de temas de interesse tirados dos anais de eventos. E aí a gente problematiza um pouco as escolhas e discute as melhores possibilidades, né? Então, feito isso, o outro patamar que acontece é a questão da viabilidade da pesquisa, que começa assim, bom, eu fiz uma pergunta legal, mas eu consigo responder essa pergunta com a minha condição, com a minha infraestrutura, com o tempo, né, com a grana que eu disponho para investir nisso? Eu consigo? Tem que fazer essa resposta. Então, aí, muitas vezes, o que acontece? Você se insere num grupo de pesquisa que tem um laboratório, e aí dentro desse laboratório você tem que ver quais são as possibilidades de você fazer uma proposta e construir junto com alguém, ou mesmo sozinho, se você tem acesso aos instrumentos e equipamentos, e meios de consumo, né, e material de consumo. Então, essa questão da viabilidade de equipamentos e de recursos financeiros para a realização. Tá? Bom, como a gente trabalha no campo da iniciação e aprender a fazer pesquisa, aprender a coletar os dados, aprender a fazer análise dos dados é uma coisa bem intensa, assim, né? Então, quando você já envolve despesa, recurso, insumos de outras, fica cada vez mais difícil. Se você não está no grupo de pesquisa inserido formalmente como iniciação, você precisa considerar a possibilidade de fazer pesquisas cujos dados são livres, de livre acesso. E aí você tem um conjunto de bancos de dados públicos e que são disponíveis e são base para muitos estudos. Os bancos de dados do IBGE, né? Os bancos de dados do Sistema Único de Saúde, né? O CIAB, o CISAB, o SINAM, enfim, são bancos que estão lá, dados, né, de população, de mortalidade, de violência, de vacina, de cuidado, de acesso, de renda, de escolaridade. Tá? Esses dados estão lá. Então, você poderia se aproximar deles pela internet, eles ficam disponíveis, baixar as planilhas que te interessam e produzir as análises, usar bancos de dados. Dentro da saúde existem alguns bancos que têm sido disponibilizados, os bancos do PEMAC-AB e do PEMAC-CEL, né, que é o programa de melhoria do acesso e da qualidade do serviço. Então, isso são cada unidade de saúde no Brasil é visitada, é inspecionada, é aplicado formulário, pessoas respondem, isso se transforma em bancos de dados que ficam disponíveis no site do Ministério. São muitas as pesquisas que podem ser feitas ali. A magnitude, você vai estudar alguma característica com relação a uma cidade, com relação a um estado, uma região. São muitas. Se você colocar na internet, você vai ver que são estudos muito interessantes. Você pode construir perguntas. Então, os bancos de dados de acesso público, eles têm uma outra vantagem. Eles dispensam a tramitação no comitê de ética, que é uma outra coisa que dificulta para quem está começando. Um aluno de graduação não consegue
aprovar um projeto no comitê de ética sem ter um professor orientador. Dificilmente vai conseguir. Então, já é uma coisa que, enfim, não é tão difícil, mas não é tão fácil, né? Tem que ter esse apoio, tem que ter esse interesse e o professor tem que ter essa disponibilidade de ficar mediando com o CONEP a sua aprovação. Quando você usa o banco de dados, não precisa desse comitê. A outra opção seriam as revisões de escopo, né? Que são perguntas que se fazem acerca de processos clínicos, que se parecem muito com as revisões sistemáticas, mas não tem o nível de complexidade da revisão sistemática, né? A revisão sistemática é um modo de revisão, de pesquisa, que você não precisa de autorização para poder executar, porque você vai trabalhar com artigos publicados. Além das pesquisas em base de dados, você tem as pesquisas que são de escopo, que são pesquisas bibliográficas que têm uma metodologia muito interessante. Elas são muito valorizadas enquanto publicação, elas exigem alguma experiência e algum domínio sobre o tema e sobre o método, mas não são coisas impossíveis de fazer para quem está começando, dá para fazer. Já a sistemática, a revisão sistemática eu acho mais complicada, tá? Mas além dessas pesquisas que se baseiam em artigos e em materiais publicados, existem outras que são as pesquisas documentais, né? Você pode trabalhar com livros publicados, fazendo perguntas que tratam, por exemplo, do processo como aquele conhecimento se construiu. É uma pesquisa, uma abordagem histórica sobre um determinado aspecto da prática, da teoria, do conceito no campo da saúde, por exemplo. Deixa eu ver. Teve um tempo que eu fiz, um aluno apareceu com uma questão, a gente pensou muito legal. Era assim, era a questão da mandíbula do idoso e como é que os livros de anatomia apresentavam a estrutura anatômica da mandíbula de acordo com as idades. Então a gente percebeu assim que tinha muitas coisas estranhas e algumas coisas bastante erradas, né? Na maioria dos livros tinha umas orientações que não batiam mais. Elas durante muito tempo foram ensinadas como reais, mas nunca foram verdadeiras, elas eram equivocadas mesmo. E hoje, já tem alguns anos, hoje está mudando, esse conhecimento está sendo atualizado. Mas foi uma coisa legal, né? Porque as pessoas não têm esse conhecimento, né? Ele passa liso. Ele é ensinado como real porque você lê o livro, está no livro, é verdadeiro. Bom, não era. Então, é um tipo de pesquisa que dá para fazer também. Exige trabalho, tem que arranjar um material e fazer análise, tá? E além disso, então, essas seriam as pesquisas de fundamento teórico, e tem as pesquisas que a gente chama de bibliométricas. E aí é você analisar a produção num determinado setor, né? Tipo assim, você pega agora, tem o Covid, né? O que as pessoas estão fazendo sobre o Covid em termos de pesquisa, quem está fazendo e com que frequência e intensidade isso está sendo feito. Bom, isso vai dizer para a gente quem é que está à frente, quem é que está apostando mais, quem é que tem mais resultados. Essa é uma pesquisa que você faz a partir de documentos, que você produz, e isso sempre traz uma análise legal de conhecimento, é um trabalho que dá para se começar. Então, tem todo esse conjunto de opções, né, para você começar uma prática de pesquisa a partir do tema que te interessa. Tá? Então, aí a gente meio que passa adiante para uma outra questão. Bom, então acho que a gente não vamos nos estender na ideia de como é que faz a pesquisa, né? Porque aí a minha história é como é que começa a redação, né? A apresentação do trabalho final. Mas então, eu quero fazer uma pesquisa, eu quero produzir um conhecimento científico, então eu preciso fazer um projeto, eu preciso coletar dados, analisar os dados, chegar a uma conclusão. Feito isso, eu tenho que comunicar. Essa comunicação, ela pode ser uma tese, uma monografia, uma dissertação, um pôster, um pequeno vídeo, ou um artigo. Tudo isso são produtos de divulgação científica.
No caso, a gente foca mais no artigo, que é a nossa pauta aqui. Então, antes da gente começar a escrever, ou falar assim das coisas que são importantes para quem quer escrever, é muito importante que a gente pense se a gente... Como é que é o conceito que a gente tem do que é ciência, em termos de conhecimento científico, em termos de tipos de conhecimento, né? A gente, nas escolas, no campo da saúde, esse conhecimento geralmente não aparece, né? Quando você está falando em fazer pesquisa, geralmente você precisa dizer quais os dados vai coletar e como é que vai analisar, quais são os seus controles, né? Como é que organiza os dados, o que faz com os dados, as premissas de racionalidade passam nisso. A gente não estuda isso. Então a gente vai ter uma certa dificuldade. Se vocês tiverem que separar o que é conhecimento científico do que é conhecimento filosófico, tem que saber, porque senão você está escrevendo o texto científico e está colocando filosofia, que tem que ter, ela cabe, mas ela não pode se confundir com o texto da pesquisa científica que você está colocando. E hoje, né, mais recentemente, é mais importante ainda a gente tentar separar o conceito de conhecimento científico do conceito de conhecimento religioso. Qual é o saber que vem por meio do conhecimento religioso? Qual que é a diferença entre um e outro? Hoje em dia é muito confuso isso, porque existem alguns movimentos, né, que são assim, anticientíficos. Na verdade, existe uma disputa entre a religião, a fé, e o saber científico e a ciência. E existem algumas propostas que vêm do campo da religiosidade, da religião, e constituem propostas que querem ter o status de ciência, mas não são. Então, as pessoas que não conhecem o que é ciência tendem a aceitar pseudociência como ciência. E aí discutem, tem uma posição contrária à ciência a partir de uma base falsa, a partir de uma compreensão equivocada do que seja ciência e do que seja religião, em termos de conhecimento, né? São coisas absolutamente diferentes e elas não competem. Na verdade, até o diálogo é muito difícil porque partem de premissas diferentes. Elas respondem perguntas diferentes, de modos diferentes, e o intercâmbio delas é muito errado. Existe, mas é errado. Depende de perspectivas. A filosofia depende de cada um, né? E o conhecimento científico ele depende do consenso, né? Da comprovação, da verificação por um conjunto de especialistas da derivção histórica. Experimentos e teorias foram testadas, retestadas, testadas de novo. E à medida que as falhas não aparecem, ela vai ganhando status de verdade. Só que no campo da ciência, essa é uma verdade provisória, temporária e por aproximação. Nunca é absoluta no campo da ciência. Não tem um saber absoluto no campo da ciência. Já no campo da religião, ele é absoluto, porque foi o que Deus disse. Então, aquilo não pode ser testado, verificado, contestado. Então, é para ser acreditado. Ou acredita ou não acredita. Então, essas são as limitações. E isso entra muito na hora de você fazer o texto, né? Você está buscando uma causalidade de uma doença e a ciência tem uma explicação e a religião pode apontar outra. Então, você tem que ter esse cuidado, tá? Então, isso é uma coisa assim, eu vou sugerir que façam leituras a respeito do que é a ciência, a filosofia da ciência, tá? E aí, como cientista, né, como pesquisadores, que todos nós somos, eu queria perguntar um negócio para vocês, e aí
depois, Sabrina, o pessoal me conta o que aconteceu, porque aqui eu não tenho como interagir com vocês. Mas depois eu gostaria de saber. A pergunta é a seguinte: como é que vocês sabem que a Terra está se movendo? Como é que você sabe disso? Você sabe, né? A gente sabe, a Terra se move. Mas como é que a gente sabe? Porque a gente não vê a Terra se mover. Como é que eu sei? Essa é uma pergunta básica para quem está querendo trabalhar no campo da ciência. Tem algumas respostas, né? Tem algumas maneiras de saber, mas qual que seria melhor, né? Uma atividade presencial seria bem legal, a gente ia se divertir a beça agora respondendo essa pergunta. Então tá, então fiz aqui algumas considerações acerca dos princípios que devem reger esse texto que vai ser construído e que vem a ser um artigo científico. E aí nós então vamos escrever um artigo, certo? Da onde que a gente começa? A gente, quando vai escrever um artigo científico, a gente começa do fim. Fim. Eu fiz uma pesquisa, né? Eu fiz um projeto, escolhi um tema, fiz um projeto, coletei dados, analisei os dados, discuti, vi a literatura e cheguei a algumas conclusões. Pronto, agora eu vou divulgar isso, vou fazer artigos, fazer um artigo. Como é que eu começo? Eu começo escolhendo qual é o resultado daqueles, qual é a conclusão daquele estudo que eu vou divulgar. E aí começam as dificuldades, né? Muitas pesquisas, elas têm muitos resultados. E nem sempre os resultados conversam entre si com facilidade. Às vezes eles têm problemas. Não é muito tranquilo falar daquelas coisas em conjunto. Então, a gente precisa escolher qual é a informação que eu quero divulgar nesse artigo. Qual é a conclusão que eu cheguei que vai ser o objeto do meu artigo. Isso é o que define. É onde eu começo. Como é que as pessoas começam? Bom, eu não vou nem falar dos artigos que são escritos assim a quatro mãos, né? Eu faço a introdução, você faz a metodologia, ele faz o resultado e ele faz a discussão. E aí depois a gente junta todo mundo e faz lá a conclusão. Aí não rola. Aí não tem chance de ser um trabalho bem legal. No fim, muitas vezes se consegue publicar porque esse tipo de construção passa também. A ciência, ela não é perfeita e tem ciência com mais rigor, tem texto com menos rigor. Nesse caso, eu tô interessado em dizer para vocês como é que você construir um texto a partir daquilo que vocês produziram. Então, você escolheu uma conclusão, vai ser ela. Essa conclusão, ela vai definir todo o resto. Eu tenho muito problema com meus alunos de iniciação, porque a gente está fazendo a pesquisa, eles têm que coletar os dados e tal, e eles já estão escrevendo a introdução, eles não sabem qual é a conclusão que vão chegar, eles não sabem para onde vai o trabalho. Porque quando você faz uma introdução de uma pesquisa, ela é mais ou menos geral e ela funila na pergunta. E aí a pergunta vai para o campo, vai para os dados e tal, e afunila em alguma resposta. Nem sempre aquela resposta que você encontrou lá, ela está perfeitamente alinhada com a pergunta da sua fundamentação teórica do projeto. Então, é preciso refazer isso. Então, qualquer que seja aquela frase que bom, o meu artigo vai apresentar isso aqui. Essa substância, ela tem efeito com, ela reduz tal coisa, reduz febre. Pá. É isso que eu quero mostrar, beleza. Então aí eu tenho que pensar, bom, para eu explicar para as pessoas como é que eu cheguei aqui, a minha fundamentação teórica, ela vai deixar um monte de coisa fora que estava em aberto quando eu pensei o projeto, porque ela tem muito mais especificidade do que quando eu comecei. Então, o texto de introdução do artigo,
ele vai gastar um parágrafo para colocar o problema macro e depois vai discutir a questão que permite chegar em 5, 6 parágrafos na pergunta, cuja resposta é aquela que você já escolheu. Então, a própria pergunta que vai entrar no artigo não precisa ser a mesma do projeto. Ela tem que ser a pergunta que casa com aquela resposta, né? E aí toda a redação de metodologia, discussão, é fazer a harmonia disso e eliminar as dúvidas da pessoa que está lendo. Então, a leitura do texto científico, você apresenta seu método, apresenta os resultados. Quais os resultados que vão? Né? Você tem centenas e centenas de tabelas e dados. Você vai escolher aqueles dados que são os dados necessários para que a pessoa entenda e acredite que o teu resultado deu aquilo. Ou seja, os dados que confirmam o resultado que te permite chegar àquela conclusão. Olha, está encadernado. Perdão. Tá na sequência, né? Então, ele vai se desenvolvendo. E a introdução? A introdução é o início disso aqui. Então, vou colocar o problema, vou colocar as dificuldades, a pergunta, a metodologia, os resultados. A discussão já está fechada, porque você já chegou, você já discutiu, agora você vai apenas colocar ela com um texto que é mais específico para aquela conclusão. Bom, essa é a essência. Eu tenho mais habilidade, eu coloco uma conclusão mais densa. Eu tenho mais habilidade, eu coloco duas conclusões e reconstruo o trabalho, né? Basicamente, é isso que é o fazer o trabalho fora dos padrões das revistas, dos periódicos, porque aí você definiu essa questão, você vai ter que começar a discutir com os periódicos, né? Como é que é a citação, qual é o número de páginas, quantas tabelas. Muitas vezes você tem que escolher o tema do teu artigo em função das quantas tabelas você pode pôr. Algumas conteúdos da sua pesquisa são muito complicados de apresentar em 5 tabelas. Normal são 5 tabelas, quase sempre é isso. Quase 5 figuras, né? Se você precisa de 6, 7 figuras, cara, é melhor você escolher uma coisa mais específica para não ter tanto trabalho. E aí a coisa iria nesse sentido, tá? Então, desenvolveu esse raciocínio, né? Escolheu o tema, produziu isso tudo, escolheu qual é a conclusão que você vai divulgar, vai transformar em artigo, constrói a história, tá? Agora vem a outra coisa, né? Que eu acho que é mais difícil de se fazer. Esse texto científico, ele não sai de primeira vez. Você, quando escreve, ele não fica bom. E olha, não fica bom da segunda vez também. Então, um artigo científico, quando você acredita que ele está em condição de ir para a revista, você reescreveu 4, 5 vezes. Muitas vezes. Mas como é que eu vou saber? Lendo, relendo e discutindo com seus pares, com as pessoas que você tem acesso. As pessoas vão te apontando as dúvidas. Mas basicamente é você lendo e relendo. E aí a gente tem um problema, né, da nossa cultura, que assim, a gente faz na véspera, né? Então o prazo para submeter o artigo é na segunda-feira, né? Então eu vou fazer assim no domingo de noite. E aí sai daquele jeito. A gente não tem essa experiência de deixar o texto amadurecer, né? O texto dificilmente vem pronto na cabeça da gente. A gente escreve e aí, puxa, mas podia ser melhor se eu fizesse tal coisa, tá? Aí alguém pergunta, mas por que isso aqui não está relacionado? Eita, é mesmo, não tinha visto. Aí você vai e melhora. Isso vai acontecer. E a outra coisa que atrapalha muito na hora da pessoa escrever é exatamente essa ideia de que o texto vem redondo, que as palavras vêm precisas, que o encadeamento das ideias, ele vem... Não é assim. Não é assim. É preciso pensar, eu vou escrever essa ideia, depois essa ideia, depois essa ideia. Então, você com 5 ou 6 ideias, você tem o eixo da sua fundamentação teórica. Quais?
Quem eu cito? Como é que eu alinhava? Isso tudo é o estilo da pessoa que vai construir. Não tem um padrão. Né? Meus alunos gostam muito de fazer o recorte e cola. Aí é como se fosse uma parede de tijolo sem reboco, sabe? Tem aqueles bloquinhos de informação, mas eles juntos não dão uma história. Você tem que ser criativo para entender o que eles querem, o que eles querem apresentar, porque o texto não faz conexão. E um bom texto, vocês vão começar a ler os artigos, vocês vão ver, tem textos que são maravilha. Você lê, ele vai direitinho, limpando a área, esclarecendo tudo, todos nós. Então, essa é outra questão, né? Se você vai escrever, então você tem que se preparar para fazer isso várias e várias vezes até ficar bom. E a primeira coisa que você coloca no papel é a primeira ideia que veio. Você não deve ficar tentando formular a frase perfeita na sua cabeça, não. Coloca ela no... eu estou achando que isso aqui seria bom. Escreve desse jeito. E aí vai construindo as ideias. Daqui a pouco isso começa a encaixar, a clarear, a ficar simpático. Se você não coloca ela no papel, ela voa, ela foge de você e de repente não volta nunca mais. Você teve uma boa ideia, não botou no papel, perdeu. Né? Eu costumo, quando estou escrevendo, eu vou fazendo exatamente isso. Isso é uma coisa que eu faço. Eu quero escrever, eu estou a fim de colocar essa ideia. A palavra não veio, eu queria dizer tal coisa sobre aquilo. Então, está registrado. Depois eu vou lembrar que a palavra não veio, uma hora ela vem. Se ela não veio, eu vou procurar, porque eu queria ela ali. Se eu não faço isso, depois eu vejo, eu levanto e esqueço que estava pensando nisso. Então, o controle desse processo aí é importante, né? O modo de ir colocando no papel e ir burilando o texto, Um texto desse tipo no fim das contas, vira uma arte, né? Uma obra de arte, porque você tem todo um enredo, né? Você tem uma introdução, você tem um desenvolvimento, você tem uma conclusão. Isso pode ser simpático, pode não ser, pode ser difícil, complicado, e pode ser simpático, pode ser gostoso de ler. Então, é a diferença. Tem grandes pesquisadores, né, que a gente tem como grandes pesquisadores, que na verdade eles eram grandes escritores. Eles sabiam divulgar muito bem e vender as ideias muito bem, certo? Então já temos mais uma consideração, tá? Bom, aí por último, né, eu acho que passou batido aqui, mas eu acho que é a questão dos guias, né? Os guias para a preparação do texto. Eu não gosto muito de colocar na parte da redação, porque na verdade o guia é método, sabe? O guia, embora os guias como o Strobe, como os outros guias de conteúdo do artigo científico, que são as normas, né? E as revistas exigem que você siga um ou outro, eles são muito mais método do que estilo. Eles dizem assim, essa informação tem que ter, essa outra informação tem que ter, isso aqui tem que ter. Então, eu acho que isso a gente tem que se apropriar e tentar fazer o melhor possível. Se a gente for olhar nos artigos que estão disponíveis pela literatura, a gente não é uma coisa ortodoxa que todo mundo siga preto e branco. Não, as pessoas estão se acostumando a usar e, de fato, qualifica o texto. As informações vêm mais tranquilas, né? Muitos estudos mostram, né, que a deficiência na apresentação do texto científico tira o poder do artigo. As pessoas querem usar um artigo numa revisão sistemática, mas a ausência de informação coloca um nível de evidência daquele trabalho baixo. Então ele vai ter pouco peso. Mesmo que ele tenha um resultado super bacana, super correto, o texto em si não foi construído no aspecto metodológico. Então as guias, a apropriação das guias são fundamentais. Tá? Então essa é a ideia. Acho que
feito isso, a ideia é ter um plano de trabalho. Então, assim, você está escrevendo um artigo, você tem que ter a ideia. Eu começo assim, todas as etapas, elas foram pensadas antes de você escrever. E esse plano você começa do final. Você começa, esta aqui é a conclusão que eu quero divulgar. Tá? Então, acho que eu coloquei todas as questões. Sabrina, eu acho que eu encerrei aqui, Sabrina. As coisas que eu achei que era relevante colocar, eu esgotei. Eu acho que a gente podia até passar um pouco para as perguntas. Pronto, tá certo. Muito obrigada, viu, doutor Wilton? A comissão organizadora agradece, né, pela excelente palestra e a gente agora vai ler as perguntas. A primeira foi, deixa eu procurar aqui. Como conseguir driblar a dificuldade em achar um tema em comum entre todos os autores? Essa foi a primeira dúvida que eles fizeram. Massa. Isso é muito real. Porque assim, é evidente que vai ter que ter negociação. Então, assim, vai depender do grupo. O quanto esse grupo de pessoas está afim de fazer o trabalho. Né? Então, tem que ser franco, tem que ser aberto. Você pode ir pelos processos democráticos, né? Vamos escrever no quadro negro quais são as propostas e depois voto. Né? Isso pode ser um outro assim. Então tá, então quantos são 6 pessoas? Quantos temas temos? Temos 3. Tá, vamos ordenar? Qual faremos primeiro, qual faremos depois? O grupo constrói. Né? O importante é que o grupo desenvolva confiança e corresponsabilidade. Tá? E aí é uma coisa difícil, porque como é que eu vou dizer assim? Eu tenho essa dificuldade de lidar com meus alunos de iniciação, porque eles sempre trabalham em grupo. Eles sempre trabalham em grupo. Eles fazem uma seleção, eles não se conhecem, aí tem uma reunião, cada um tem o seu plano de trabalho, mas não é só aquele. Aquilo tudo é costurado e a captura dos dados é feita compartilhada, a redação é feita compartilhada, as análises são feitas todos juntos, e ainda tem os projetos individuais. Né? Tem gente que não lida bem no trabalho em grupo, prefere ficar sozinho, fazendo a sua parte e não interage. E às vezes a gente respeita, porque é uma pessoa que faz, desenrola, mas tem gente que não gosta de trabalhar em grupo e às vezes até nem gosta de trabalhar. Então, tem uma maneira de ficar nas costas do grupo. Não dá a mesma participação que é esperado. Aí o que é legal é o grupo ser direto. Eu acho que enfim, é uma aprendizagem de corresponsabilização. Nós temos um acordo, e o acordo é que você tem que fazer isso. Né? Aí a pessoa não fez. Então você cobra. Quando você faz o planejamento, tem alguém que faz e tem alguém que é responsável pela cobrança. Não precisa ser chefe, não. Sabe? Não é questão de ser chefe, é alguém que cobra. Gente, ó, cada um tem que fazer essa coleta de dados, montar a planilha até daqui 15 dias. Né? Aí daqui em 15 dias, alguém tem que ter o papel. Eu quero saber quem fez, onde é que está. E aí o grupo tem que dizer o que acontece com quem não fez. Porque isso viabiliza. Né? Então, num pequeno grupo, 6 pessoas é muito, 4 pessoas. Cada um diz, olha, eu queria fazer isso, eu queria fazer isso. Às vezes você escolhe pela viabilidade, né? Dentro dos 4. Né? Deu 4 propostas diferentes. Poxa, nós temos pouco tempo. Outros fatores entram. E sendo um grupo que vai produzir, ele se acerta. Né? É muito complicado a gente reunir pessoas para fazer um trabalho. Aí é tenso. A ideia é ter um grupo de produção em que as pessoas vão amadurecendo. Né? Às vezes as pessoas têm que ceder, cara. Eu queria muito fazer isso, mas não vai ser agora, vai ser mais tarde, vai ser de outro jeito. Então. Não tem como impor, sabe? A ideia é que se negocie e que aproveite essa negociação para desenvolver
o trabalho em grupo e a corresponsabilização. Eu percebo assim, os alunos, eles protegem muito as pessoas que não estão correspondendo. Eles se sentem, né, solidários, porque são alunos e tem o professor. O meu papel sempre foi de professor nesse processo. Como aluno, praticamente não tive essa experiência. Então, eu percebo isso, assim, o professor quer alguma coisa, fulano não fez, e aí rola uma coisa assim de não corresponsabilizar. Isso é ruim para o grupo. O grupo começa a andar no ritmo do menos disponível, do menos esforçado, e isso não é bacana. Não é bacana. Eu sempre peço que as pessoas discutam e resolvam, né? Tipo, como é que vai ser? Vai fazer ou vai sair, sabe? Uma coisa muito... Porque é um trabalho coletivo, não é obrigatório, né? Ninguém foi forçado a estar ali, todo mundo entra no grupo de pesquisa e tal, por interesse, por paixão, por vocação e tal, mas é preciso dar conta. E também é preciso entender assim, às vezes as pessoas têm problemas, né? Naquela fase aconteceu uma coisa e aí a pessoa não pôde, né? Se a pessoa está alinhada no grupo, ela vai dizer, olha, gente, eu peguei o Covid aí, fiquei travado em casa, não deu, não deu. E agora? Bom, agora vamos resolver. O grupo renegocia os prazos, coloca um stand para ele, arranja para ele fazer outra coisa, alguém pega a parte dele e depois ele vai fazer uma coisa lá na frente. Grupos se apoiam, mas eles precisam compartilhar, ser franco. Eu acho que sempre funciona. Eu gosto disso. Ó, teve mais uma pergunta para o senhor. Sério, assim, Hum. como dividir as tarefas num artigo científico com coautores? Pelo que eu entendi aqui, eita, agora travou. Pelo que eu entendi aqui, eles estão perguntando como é que faz para dividir as tarefas entre os coautores e a questão do autor principal também. Entendi. É praticamente a mesma coisa, né? Aí vocês vão encontrar na literatura textos que definem o que é a autoria, né? Mas aquilo são propostas. O grupo reuniu, gente, vamos fazer um artigo? Bora fazer um artigo. Aí alguém diz assim, ó, vou brincar. Ah, eu dou o título. Beleza, isso é importante, você dá o título, você vai ser autor, né? Aí o outro diz assim, tá, então eu vou coletar os 5.000 dados, transformar em tabela e fazer análise. Olha, um deu o título e o outro fez isso. Mas também, eu também sou autor. Beleza, beleza. Qual que é o mais importante? O grupo discute. Não tem uma regra, uma lei que diz isso, é o grupo que constrói, né? Então, é uma coisa de compartilhar mesmo, né? Você pode, tipo assim, os textos dizem o seguinte, se a pessoa não participou da ideia, não trabalhou no texto, não é autor. Então, a pessoa que foi para campo e aplicou 500 questionários não é autor. Ele coletou os dados, tá? Se for uma pessoa muito bacana, o manual manda você colocar um agradecimento lá no rodapé. Olha, fulano, parabéns, obrigado por você coletou os dados para a gente, foi muito bacana. Não é autor. O autor é quem tem o trabalho intelectual, algum deles, né? Aí tem a crítica do texto, a discussão da análise, a revisão do material, a proposta. Quem diz, olha, gente, vamos fazer uma pesquisa assim sobre esse assunto. Esse é um autor, está propondo o trabalho, né? Mas depois ele não apareceu mais, não interessa, ele ainda é o autor. Agora o grupo precisa ver se isso é uma coisa pontual, você vai continuar. Não tem uma regra, sabe, gente? O grupo que define. Porque quando o grupo manda para a revista, algumas revistas pedem qual foi o papel de cada um, né? Então, ali você já define mais ou menos participação. O autor principal, eu acho que sempre deveria ser a pessoa que deu a ideia. Olha, eu estou querendo isso, tá? Então, porque é legal isso, você num grupo, você ter alguém que deu a ideia. Mesmo que os outros tenham aperfeiçoado, melhorado, é legal que o grupo saiba de onde é que veio. Isso é legal para o grupo, porque aí você também vai querer ter uma ideia. E aí, quando for a sua, você vai nessa percepção.
Agora, isso não deve ser assim, um motivo de disputa, sabe? Travar o grupo, porque agora é minha vez de ser o autor e eu não tenho nenhuma ideia. Então, aí não morreu, né? Não vai andar. Acho que é isso. É. Temos uma terceira e última pergunta. Essa daqui foi Não é? bem curiosa. Sobre a produção de artigos, é válido a realização de produção de assuntos novos, porém com poucas fontes de pesquisa, ou a produção se torna rasa e sem sentido? Boa pergunta. Essa foi muito boa. É porque essa é uma pergunta que ela não é técnica, ela é moral, sabe? Então, as questões morais, elas são questões que você define no seu contexto. Então, assim, aonde você está, o que as pessoas estão fazendo. Então, ali tem uma conduta que é certa. Então, você não é obrigado a seguir. Agora, se você não seguir a conduta que eles estão seguindo, você pode ter problemas. De todo tipo, né? Então o que é legal? É que você siga os seus valores. O que você acha mais honesto, mais correto e o que te faz bem? Porque isso é um fundo ético, é um fundo ético moral também. Então eu sigo. Tá? Eu vou dar um exemplo assim, que toda hora aparece, né? Esse material que você paga para publicar essas revistas que o pessoal chama de predatórias, né? Vocês conhecem o conceito, né? São revistas que publicam artigos científicos que não avaliam a qualidade do artigo. Ela publica porque o autor paga para publicar. Então, eles pegam um monte de gente que tem trabalho que não está afim de ralar, não está afim de escrever direito, não fez legal, e aí não vai conseguir publicar nas boas revistas, não vai nem tentar. E aí, com um valor lá, ele paga e ela publica, né? Isso pontua quando você for fazer uma prova de mestrado, porque é uma produção, é um artigo. Pontua pouco, porque vai pontuar melhor o das revistas que não são predatórias. O sistema de seleção não separa essas revistas das horríveis, né? Se ela tem uma pontuação quali, se ela tem, ela pontua. Então, é muito ético, é muito uma decisão de cada um. Os meus alunos, eles têm várias decisões, sabe? Tem gente que, professor, eu queria fazer, eu nunca fiz, não interessa se eu vou ter que pagar, eu quero publicar um artigo daquela revista que está aqui, tá para fazer. A gente se esforça, faz o melhor possível, ele manda. As revistas costumam muito pedir resumos em eventos, eles mandam a mensagem, olha, aquele seu excelente trabalho foi pré-aceito. Por R$ 400 a gente publica para ele, para você, em 2 meses. Basta que você mande na norma, assim, não tem uma avaliação da qualidade do texto, sabe? Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Eu sou gaúcho, de Santa Maria e tal. Eu vivia no Rio de Janeiro desde os 15 anos e eu vim para aqui, para João Pessoa, há 20 anos, em 99, né? E a gente chegou aqui, a gente não tinha revistas científicas interessantes. A gente criou uma revista. Aí hoje a revista é uma revista nacional, com produção internacional. Então a gente lida com a revisão por pares. Né? 20 anos, não é fácil. Não é fácil. A gente recusa, assim, de rodo, sabe? A quantidade de artigo que chega. Tem umas coisas, viu Sabrina, que são muito assim. Você tem a regra da revista. Tá? A regra da revista é assim, olha, referência tem que ser Vancouver. Não vem Vancouver. Como é que o cara quer que você aceite uma revista se ele não está disposto a seguir a regra? Isso é só formato, né? Aí, o desenho da pesquisa, ele é um desenho local. Ele não pode, tipo assim, não fez seleção da amostra aleatória, então você não pode fazer inferência. Então, só serve para aquelas pessoas que a pessoa examinou mesmo.
as pessoas não consideram e mandam para uma revista onde a gente não quer esse tipo de trabalho. Aí a gente tem que recusar e dizer por quê. Então, são muitos. Né? Por quê? Porque não tem o pesquisador tampa. O pesquisador é o cara que vai se formando. Aí você diz, olha, cara, o seu estudo precisava ter uma seleção da amostra. O cara diz, opa, da outra ele vai fazer, porque a gente cobrou. E se ele quiser, ele vai fazer isso e vai fazer outras coisas. Ele vai melhorando. Né? Eu sou adepto da ideia de que fazer pesquisa e escrever artigo é uma arte, como tocar violão, como pintar um quadro, fazer uma escultura. São habilidades que você vai desenvolvendo. Não é um papel chapado na parede que deu, não. Aquilo faz parte de você, né? É a sua criação. Então eu não daria receita. Depende de cada um. Depende de cada um, tá? O que eu faço? Como meu trabalho principal, eu trabalho muito mais com a formação das pessoas. Né? O meu objeto de pesquisa mesmo, eu estou redefinindo. Então, assim, trabalhei muito com ensino, depois trabalhei com microbiologia, depois trabalhei com avaliação de serviço, agora estou trabalhando com epidemia, porque o contexto vai definindo onde é que eu tenho que ensinar as pessoas, onde é que eu tenho que potencializar as pessoas para fazerem as pesquisas. Né? E aí você quer colocar as pessoas no espaço do mestrado, do doutorado. Para isso elas precisam ter produção. Para ter produção elas têm que ter dados. Para ter dados tem que ter projeto. Para ter projeto tem que ter laboratório. E aí às vezes você tem que fazer aquilo porque aquilo é o que dá para fazer. Nem é seu tema, nem é o que você gosta, mas foi o que deu, sabe? E o campo da ciência é isso. Não é uma coisa ideal que o dia que eu tiver vontade, eu vou ter um laboratório maravilhoso e aí eu vou fazer as pesquisas que eu quero. Vai ser assim. Acho até que tem gente que consegue, mas eu acho que é 0,0000%. A maioria constrói o caminho. E aí tem coisas muito bacanas, eu poderia citar vários exemplos de pessoas que em 10, 12 anos viraram referência internacional na área, porque souberam trabalhar o método. Essas decisões de faço coisa assim ou faço só o que é legal de fazer, foram tomando as decisões certas. Acho que é isso. Eu não recriminaria alguém que resolvesse fazer uma publicação paga. Então, uma opção. Né? Nem qualifica, nem desqualifica. Agora, se nesse processo aprendeu alguma coisa, eu acho que pode ser legal, pode ser uma experiência. Nem que seja para não fazer mais, mas para ter vivenciado a coisa. É porque você ser contra sem ter visto por dentro também é meio arriscado. Assim. É isso mesmo. Muito obrigada, viu, doutor Wilton? Muitos Então, elogios aqui no chat para o senhor. O pessoal amou muito a palestra. E aí a legal. gente queria agradecer mais uma vez pela disponibilidade de vir aqui falar um pouco. Tá. Ô, Sabrina, eu queria, na hora de encerrar, retomar aquilo que nós estávamos falando bem na hora que começou assim. Como vocês são parte da instituição e que estão focados na produção do texto, eu ia sugerir que vocês verificassem a viabilidade de construir uma revista eletrônica, porque as faculdades, os cursos, as instituições, elas têm o seu site, têm seu blog, então essas revistas elas não custam nada, o aplicativo é grátis, o uso de memória que elas usam é ridículo, é muito pequeno, são PDFs de 10 páginas, né? E a experiência de receber um artigo e ficar discutindo ei, cara, você usou Vancouver, não era para usar Vancouver, você não seguiu o Strobe, você não botou o título, aquilo vai empoderando as pessoas. Então, a gente tem uma experiência assim aqui na UFB. A gente tem uma revista de iniciação científica de odontologia. Ela até tem pares, né? Ela já tem 20 anos também. Mas quem trabalha nela são alunos de iniciação e alunos de pós-graduação. Os professores, a gente vê o material para não ter erros, né? Erros que poderiam
resultar em problemas jurídicos, coisas de ética, de expor pessoas, de colocar informações, né? Fake news, coisas equivocadas. A gente tem esse controle, mas toda a movimentação da revista é feita por alunos de iniciação, de graduação. Quem criou a revista foram alunos de graduação. E ela já tem quase 20 anos, está no volume 18, tem 18 anos. E é bem legal, é uma experiência muito legal, porque aí você tem que reunir alunos, olha, nós somos editores, e agora? O que a gente faz? Vai na internet, e vai andando. Isso é uma aprendizagem fantástica, né? E, enfim, acho que era isso. Eu queria agradecer, Sabrina, muito legal, muito, gostei muito de falar. Eu só acho estranho que eu não vejo as pessoas, né? Todo mundo acha estranho. Muito obrigada e muito obrigada pelo muito conselho estranho. também. Iremos pensar na ideia. Isso. As universidades têm a sua plataforma de periódicos, que é um dispositivo que eles instalam. Então, vários cursos criam suas revistas por lá. Aqui na universidade, na UFM, deve ter umas 40 revistas. E a gente tem uma de iniciação odonto, que fica vinculado ao centro acadêmico de odonto e ao grupo de pesquisa da gente. É uma experiência super bacana. Então tá. Sabrina, muito obrigadão, sucesso para vocês. Se precisarem de alguma ajuda, alguma dúvida, alguma consulta, vocês têm meu contato, pode chamar. Sendo possível, a gente ajuda, orienta, discute, faz o que der. Tá bom? Tá certo. Muito obrigada pela disponibilidade e muito obrigada pela palestra. Foi excelente. Valeu, Sabrina. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Sai. Tá, tchau.